Olá, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos. Ó, já está enchendo Boa aqui. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dia. Olá, Boa. buenas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Conferência Livre de Economia Circular no enfrentamento da emergência climática. A gente está com as pessoas, todas as pessoas estão entrando aqui nesse momento. Eu vou já compartilhar a tela com vocês para poder passar algumas informações iniciais sobre a nossa conferência. Meu nome é Marina Serpa, eu sou uma das colaboradoras para a realização dessa conferência. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, até os ombros, uso óculos, tenho um rosto fino e estou numa sala que tem grandes janelas ao fundo. Vou convidar todos os participantes também, quando eles se iniciarem, que eles façam sua audiodescrição, tá? Então, vou começar compartilhando a tela, já para a gente poder começar com as nossas instruções iniciais. Então, vamos lá. Mais uma vez, então, sejam bem-vindas à nossa conferência. Essa conferência é a Conferência Livre de Economia Circular no enfrentamento da emergência climática. Essa conferência, ela é uma parceria entre várias organizações, elas são pessoas, coletivos, empresas que voluntariamente se uniram para a gente poder oportunizar essa possibilidade de construção de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. E essa mobilização, ela reflete uma abertura que o atual governo tem de integrar a sociedade civil na busca de soluções conjuntas. Então, é uma grande oportunidade que a gente está tendo. E a nossa conferência, ela faz parte da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Essa é, então, uma conferência livre, e aqui a gente tem vários parceiros, como eu falei, que se uniram. Um deles é a Frente Parlamentar da Mulher Catadora, o The Climate Reality Project Brasil, a Ideia Circular, a Rede Nós, que é uma rede de economia circular que advém do curso da Ideia Circular, o Movimento Circular, o Mural do Clima, que é uma ONG francesa, e a Consciência SG, que é uma consultoria na parte jurídica relativo à SG. Bom, como eu falei, esse encontro, ele faz parte da 5ª conferência e que a gente ouve sempre falar por aí, CNMA, que é a Conferência Nacional de Meio Ambiente. E essa conferência ela está sendo promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e ela tem uma duração prevista até meados de 2025. O tema principal dessa conferência é a emergência climática, o desafio da transformação ecológica. E essa conferência que a gente está fazendo é uma conferência em que a gente vai abordar a economia circular no enfrentamento dessa emergência climática. Os debates eles vão ser conduzidos em torno de 5 eixos temáticos: a mitigação, a adaptação, a justiça climática, a transformação ecológica e a governança e educação ambiental. Tá? Durante toda essa programação, a gente vai trabalhar junto para elaborar até 10 propostas prioritárias, sendo 2 propostas para cada um daqueles eixos que eu citei. E, logo na sequência dessas 10 propostas, a gente vai ter uma estruturação de trabalho onde a gente vai ter indicação de um delegado ou uma delegada para representar esse evento na etapa nacional ou estadual. Ainda não está claro se vai haver a nossa participação na etapa estadual. Talvez a gente já pule e já vá direto para a etapa nacional. O governo prevê aí que existam até 300 vagas para delegados que são oriundos
de conferências livres. As outras conferências, que são as conferências municipais e intermunicipais, que são chamadas por entes do município, elas vão passar pelo processo estadual, com certeza, tá? A nossa agenda de hoje, ela vai começar às 13h30 e a gente vai até às 17 horas. Então, a gente tem uma programação aí que é uma programação bem enxuta. E, para isso, a gente faz um convite de fazer alguns combinados, alguns acordos para o bom andamento da nossa conferência. Primeiro, deixar o microfone fechado quando não estiver falando, assim a gente evita ruídos e facilita a nossa comunicação. Sempre que possível, deixa as câmeras abertas, é bom a gente ver as carinhas interagindo, as expressões. Quando vocês entrarem no Zoom, de preferência que vocês renomeiem com o seu nome e com o estado, que aí a gente pode ver de onde que cada um está falando. Levantar a mão ou escrever no chat quando quiser falar, assim a gente pode organizar aí as falas em ordem de chegada e de intenção de fala. Cuidar do tempo de fala para garantir o tempo de escuta. Então, como a gente tem um tempo muito curto, eu queria até fazer um combinadinho aqui. A gente vai para as salas, vai ter um tempo em que as pessoas vão poder falar, e o Zoom ali tem um balãozinho. Então, quando a pessoa estiver se alongando muito, os facilitadores podem ir lá e colocar o balãozinho subindo, que é um sinal para que a pessoa conclua ali, então, o seu raciocínio. É uma forma delicada que a gente encontrou para poder pedir para a pessoa concluir o seu raciocínio. E, por último, focar na proposta e não no problema. A gente está numa conferência para fazer a proposição de políticas públicas. Então, a gente tem vários problemas a ser solucionado, a crise climática traz isso à tona, mas é importante que a gente tenha o foco aqui na solução e não nos problemas. E aí a gente procura ser propositivo e sai também com um astral mais elevado. Bom, eu quero voltar aqui um pouquinho antes, dei um spoiler aqui. Ah, ah, Na sequência, aqui antes da gente partir para a atividade ali com a Renata, eu gostaria já de falar rapidamente aqui da nossa dinâmica de trabalho, tá? A gente vai começar aqui agora falando um pouco sobre a questão da crise climática e uma breve explanação também sobre a economia circular e a educação e qual o papel relevante tanto da economia circular quanto da educação para o enfrentamento dessa crise climática. Logo depois disso, a gente vai vir com uma explicação um pouco mais detalhada das dinâmicas, como que elas vão acontecer nas salas. Então, cada pessoa vai poder escolher 2 eixos e vai participar da construção de proposta para 2 eixos. Todas as salas serão gravadas e quem não participou dos outros 3 eixos pode assistir no momento posterior e vai conseguir interagir ali com as propostas que foram criadas e também poder votar. Depois desse momento, então, com as salas com 5 eixos, a gente vai voltar para a plenária final e nessa plenária final a gente vai fazer aí um apanhado da produção, da cocriação que foram feitas nos grupos e explicar como é que vai ser a dinâmica assíncrona de votação das propostas, interação, votação das propostas e eleição dos delegados de acordo com os grupos, que aí vocês já viram ali no WhatsApp, que já foram criados grupos por estados ou regiões. Então, isso a gente vai explicar direitinho na segunda etapa, porque são várias informações. Bom, desejo a todos uma boa tarde e, para dar sequência aqui na nossa programação, eu vou convidar a Renata Moraes, que ela é gerente do The Climate Reality Project Brasil e membro do Mural do Clima Brasil, para conduzir a dinâmica, agora sim, a Verdade em 10. Renata, por favor, venha, fique à vontade e lembre de fazer a sua audiodescrição.
Tá joia, ainda bem que você falou. Gente, boa tarde. Eu sou Renata Moraes, eu sou gerente do The Climate Reality Project. Muito feliz de estar aqui com vocês e poder fazer também uma apresentação um pouquinho, né? São 8 minutinhos sobre o que é a educação, né? A crise climática. Eu sou uma mulher branca de 54 anos, um cabelo castanho, meio avermelhado, uso um óculos nesse momento com aro laranja, atrás de mim tem uma janela, mas tem uma cortina, então vocês devem estar vendo uma parte branca. E é isso, acho que é isso, da minha audiodescrição. Não sou muito boa nesse negócio não, gente. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar fazer a apresentação em 8 minutos, então para isso eu vou compartilhar minha tela e peço para vocês me darem um ok se vocês estão já assistindo ela. Boa. Então, gente, essa é uma apresentação que foi criada pelo Al Gore, deixa eu botar aqui meu timer, pelo Al Gore e foi alterada por mim sobre a crise climática para falar sobre esse tema em 8 minutos. Então, muito bem, esse é o nosso planeta, esse é o planeta Terra, e ele é coberto por uma fina camada que a gente entende, né, e chama de atmosfera. E o que está acontecendo é que a gente está lançando 152 milhões de toneladas de poluição que causam o aquecimento global nesta fina casca da nossa atmosfera a cada 24 horas, como se fosse um esgoto aberto, atingindo direta e indiretamente o ambiente, junto com todas as vidas humanas e não humanas, e mais que humanas, né, nesses 8 bilhões de pessoas que estão dividindo esse espaço. Como eu vou muito nas escolas, as crianças e os adolescentes gostam muito de me perguntar isso. E daí? Né? Bom, e daí que se a gente continuar nesse ritmo, o aumento da temperatura vai mudar o clima do planeta. E o que significa mudar o clima do planeta? Bom, significa chuvas intensas. Né? No Rio de Janeiro, em novembro, a gente teve 3 mortos na cidade por conta das chuvas. E há 2 dias atrás, as chuvas fortes de Santa Catarina atingiram pelo menos 22 cidades. Isso é uma foto de Joinville, agora em dezembro. Significa seca, ou seja, em agosto está aqui escrito 2014, mas é 2024, mais de 1/3 do território nacional, o que equivale a mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, enfrentava estiagem. Então é muito comum hoje em dia a gente ter boa parte do Brasil alagado e outra boa parte enfrentando seca. Inclusive, falando de seca, esse ano o Brasil, né, ficou 167 dias sem chover, superando o recorde anterior de 163 dias, que foi em 63. E o importante quando a gente fala de mudança climática, gente, e de eventos climáticos extremos, é entender que se a gente esperou, né, quase, sobre 63, eu tenho 70, quase 70 anos, né, para acontecer, né, outra seca histórica, provavelmente não vamos esperar mais 60 anos para a próxima acontecer. Ela vai acontecer cada vez mais rápido. O que a gente tem visto é uma intensificação desses eventos e, além da intensidade, a gente vê uma proximidade, ou seja, eles ficam cada vez mais frequentes. Bom, seca histórica e altas temperaturas fazem com que o número de queimadas bater em recorde. Então, a fumaça, esse ano, chegou a cobrir mais da metade do país, fazendo que o nível de monóxido de carbono ficasse em níveis altíssimos em boa parte do país. Vocês devem lembrar, isso não faz muito tempo, foi em setembro desse ano. Gente, além de seca, eventos, né, esses eventos climáticos, eles também fazem com que o aquecimento global faz com que o mar avance, ou seja, a gente tem um aumento do nível do mar. E a ONU divulgou no final de agosto um alerta sobre a elevação do nível do mar, e o Brasil tem 2 cidades vulneráveis para o risco de elevação de nível do mar. Uma delas é a capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e outra a Tafona, que já sofre bastante com o aumento do nível do mar. E na segunda-feira, sim, foi anteontem, o ano de 2004 já foi considerado o ano mais quente registrado. Então, esse ano, só na cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos 7 ondas de calor. Né? Nunca ouvi falar disso nos últimos anos. E a China, que nunca deixa a desejar, já lançou a moda para o verão, lançou o Face Skinny, que eu não tenho muita certeza se vai
não vamos ter aderência aqui no Brasil, mas é um fato que nos traz essa questão de que está difícil você sobreviver ao calor. E o que ontem também teve uma matéria muito interessante no jornal o Globo, dizendo que o ventilador, se tem um período de seca, se a gente não tem um ambiente úmido, o ventilador ele não ajuda a gente. O ventilador ele acaba atuando acima de 32 graus com seca, ou seja, sem umidade, ele acaba fazendo com que a gente viva num air fryer. Então, isso é muito importante entender, porque quando a gente fala de calor, 29 graus, 30 graus centígrados, o nosso corpo já não suporta. Então, é muito importante a gente entender, né, essa questão. E com o calor que não apaga, né, assim, que é esse calor que não diminui, a dengue aumentou 400% no Brasil e esse ano mais de 1.500 pessoas já morreram em decorrência do aumento dos casos de dengue. E a gente tem que entender que os impactos climáticos eles vão afetar todo mundo, mas de uma maneira muito desigual, que é o que a gente traz com principalmente a abordagem da justiça climática. Entendendo que 10% das pessoas mais ricas do mundo respondem por quase 50% das emissões e 10% dos mais pobres emitem apenas 1% das emissões. E provavelmente são as pessoas que vão sentir mais os efeitos dos eventos climáticos extremos e da mudança climática. Então, a gente precisa mudar? Sim, a gente precisa mudar. Será que a gente pode mudar? Sim, a gente pode mudar, a gente já tem as soluções à mão. E o que na prática os países precisam fazer para enfrentar as mudanças climáticas é manter os combustíveis fósseis no solo, remover gases de efeito estufa do ar, abandonar gasolina e diesel e financiar a transição para energia renovável, reduzir emissões de metano, proteger o que resta dos nossos ecossistemas, restaurar o que foi degradado e ajudar financeiramente os países mais pobres. Mas precisamos dizer que todas as tecnologias que a gente precisa para fazer essa transição, elas já existem. Então, o que a gente precisa é de vontade política e de pressão da sociedade para que elas sejam colocadas, né, em ação. A capacidade solar do Brasil sempre cresce. O Brasil também, cada vez mais, tem parques eólicos. As soluções baseadas na natureza, que a gente podia ficar aqui horas falando, não é nosso caso hoje, já são cada vez mais vistas como muito importantes para a gente reduzir os impactos, né? E as soluções baseadas nas pessoas também, ou seja, né, a gente precisa de pessoas entendendo o que está acontecendo para agirem, para pressionar. Então, não só as soluções baseadas na natureza, mas as soluções baseadas nas pessoas também são importantes. Então, a gente precisa mudar, a gente pode mudar, mas será que a gente vai mudar? Bom, 73% dos brasileiros estão profundamente preocupados com a questão, né, climática e a fragilidade do planeta, e que é mais do que a média global, que é 64%. E em 22, né, a região metropolitana, a região metropolitana de Recife teve uma chuva muito forte e que resultou em algumas mortes. Mas um bairro especificamente que tinha tido educação de jovens e adultos sobre a mudança climática, não houve nenhuma morte. Então é muito importante a gente entender o papel da educação. E é por isso que a gente estava aqui também, numa audiência pública, pedindo, né, que o nosso Congresso aprovasse leis de educações ambientais e climáticas na realização da COP30. Bom, o Brasil colocou o meio ambiente no primeiro lugar do PPT. A Porsche e outras empresas já começaram a produzir combustíveis sintéticos. O Cerrado, que esse ano pegou muito fogo, começou a renascer. E o que a gente precisa, minha gente, é falar sobre a crise climática. Né? O nosso mundo depende disso, a humanidade depende disso. Então, queria deixar aqui o meus muito obrigada, meus 8 minutos, e bora continuar a nossa conferência. Muito obrigada. Desculpe a correria, mas é porque tinha que ser rápido. Excelente. Muito obrigada, Renata. Eu acho que conseguiu dar realmente assim um panorama geral, que é o panorama das mudanças climáticas. É um panorama não muito favorável, mas ao mesmo tempo sob a perspectiva de que se existe tecnologias, existe vontade e
que a gente está aqui nesse momento para a gente poder apresentar as nossas propostas e o nosso governo está aberto à participação da sociedade civil também nesse processo de construção. Eu passo a palavra agora para a Carla. Eu vou convidar agora a Simone e Márcia, que fazem parte da Frente Parlamentar Mista da Mulher Catadora, para que elas possam fazer uma fala e explicar para a gente a importância delas. Boa tarde a todos. Meu nome é Simone Godoy. Eu sou de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, né? Atualmente sou gestora de uma cooperativa de recicláveis. Sou professora também, né? Mas há muito tempo não atuo e estudante de gestão em cooperativas. E faço parte também da Frente Parlamentar Mista da Mulher Catadora, né, que é uma frente parlamentar mista, porque ela é validada tanto por deputados quanto por senadores, né? E essa frente parlamentar, ela é exclusivamente de mulheres, né? Porque a gente sabe que os homens eles sempre têm muita voz, muita. E chegou a vez das mulheres, principalmente as mulheres catadoras, que são a maioria, né, nessa questão da catação, terem a voz também. E fazermos parte da frente parlamentar, ela traz, né, esse viés de voz para as mulheres, onde nós construímos, né, junto com o deputado responsável, políticas públicas para, inclusive, ajudar, né, na questão do fortalecimento do trabalho do catador, que, consequentemente, é um trabalho que é essencial para a mitigação das crises climáticas. Então, a gente está ali com tudo interligado, né? Hoje nós temos duas propostas tramitando, né, no Congresso, e também participamos recentemente, levando várias pautas à presidência do G20, né, no dia 15 de novembro, né? Então, construindo políticas públicas que, repito, favoreçam o trabalho do catador, né? E façam essa construção de políticas públicas voltadas à melhoria do trabalho, que, consequentemente, vai trazer essa questão da mitigação das crises também, né? Porque é uma informação, né, que a gente traz, é que 90% de todo o resíduo que volta para a cadeia produtiva é de responsabilidade dos catadores. Então, a responsabilidade do trabalho de catação, ela vem bem de encontro ao tema, né? Porque aí todo mundo sabe que a gente deixa de retirar a matéria-prima virgem e de degradar ainda mais o meio ambiente, né? Então, esse trabalho de catação, ele é essencial e extremamente importante, porque ele não está ligado somente na questão da separação de resíduos, enfim, né? Ele é um trabalho socioambiental, que ao mesmo tempo e que trabalha a questão do resíduo, ele também traz a questão da social, né? Porque as cooperativas elas trazem isso, né? De trazer a dignidade de tirar as pessoas do assistencialismo e trazer dignidade para pessoas que vivem, principalmente mulheres, em situação de vulnerabilidade, seja doméstica, seja social, enfim, né? Então, as cooperativas trazem isso, o trabalho de catação, ele traz isso, né? Então, são dois viés extremamente importantes que acabam andando juntos nesse quesito, né? De que traz a questão da dignidade para o ser humano, ao mesmo tempo, e que trabalha a questão dos resíduos, enfim, né? Então, esse trabalho, ele é literalmente essencial. Então, quando a gente fala das crises climáticas, todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe dos problemas, e quando a gente fala sobre isso, nós vemos a migração de pessoas, enfim, a questão literalmente da mulher, né?
falando agora, trazendo um pouco da questão da frente parlamentar, onde nós buscamos políticas públicas, porque a mulher, ela, além de ser mais de 70% da categoria, a mulher, ela é aquela que traz, né, tudo, é a dona de casa, que sai para trabalhar e que, principalmente na questão da catação, ela sai para trabalhar, ela é dona de casa, ela é chefe de família, enfim, então nós temos todos esses quesitos, né? Além de que a Renata, né, ela trouxe bem a questão de que somente 10% da população que somente 10% da questão da emissão de gases poluentes vem da população mais pobre, né? Então, como é que a gente pode fazer para melhorar essa questão, né? Porque a gente está chegando num nível que é extremamente preocupante, né? E o que a gente pode trazer de propostas para que essas questões sejam melhoradas, né? A população mais rica é quem mais polui. Nós que somos os mais pobres, a gente acaba sofrendo todas essas consequências dessas crises. E como é que a gente vai pensar em propostas que possam melhorar essa situação, né? Que é para isso que a gente está aqui, para pensar junto, de como a gente pode enfrentar essas crises climáticas aí para trazer um futuro melhor, ou pelo menos minimizar todo esse impacto que vem acontecendo ao longo desses anos, né? Bem preocupante, por sinal. Acho que é isso, gente. Obrigada, Simone. Agora a gente queria convidar Pedro Prata, que é um trava-línguas, né, Pedro? Para falar um pouquinho da relação da economia circular com o clima. Você está por aqui? Oi, Carla, tô por aqui, tudo bem? Oi. Vocês me ouvem bem? Sim. Gente, primeiro, super obrigado pelo convite, de verdade, e parabéns pela realização. Eu já fui do governo federal, já coordenei conferências nacionais, não na área de meio ambiente, mas de outras áreas. Sou um fã, um apoiador do processo. Eu acho que é um mecanismo de participação social que o Brasil, de certa forma, criou, que é referência em vários outros países e que faz com que momentos como esse floresçam pelo Brasil todo. E eu recomendo muito que quem puder participar de conferências municipais, estaduais, intermunicipais e, se possível, a Conferência Nacional em Brasília em fevereiro, possa participar, porque é o nosso momento mais rico de troca, né? Então, queria muito agradecer o convite, especialmente da Carla, e parabenizar por essa realização que faz tanto sentido nesse momento, né? A gente tem visto o tema da economia circular crescendo no Brasil de um jeito muito forte, e do ano passado para esse ano muito forte em termos de políticas públicas, e de fato existe um vácuo de discussão no processo de conferência de meio ambiente sobre economia circular. Aqui na Fundação Ellen MacArthur, vou falar um pouquinho da gente. Eu estava olhando com isso no radar, mas por conta de outras demandas e outras urgências, não estava conseguindo de fato nem propor, né, isso para parceiros. E quando a Carla falou a primeira vez, abriu o olho, brilhou o olho e falou: ah, ufa, ainda bem que a Carla tá liderando isso. É, antes de entrar no tema de clima, falar um pouquinho da visão de economia circular que foi cunhada pela Fundação Ellen MacArthur. A fundação tem 14 anos de existência, é uma fundação relativamente nova e que tem uma missão única de acelerar o processo de transição da atual economia linear para a economia circular. A gente só trabalha com isso, a gente só faz isso. é, e eu acho que a gente encontrou e está hoje num lugar de referência para o tema que a gente tem muito orgulho, né? Então, economia circular é um modelo econômico que a gente tem que construir, é um modelo de como a economia funciona para as pessoas e para o planeta, é, que é um contraponto um pouco ao nosso atual modelo linear, que foi, talvez não conscientemente, mas que surgiu com a Revolução Industrial, né? A gente hoje
tem um modelo econômico basicamente que é de extração do que a gente precisa na natureza, de transformação do que a gente extraiu para bens de consumo e de descarte muito rápido e muito danoso ao meio ambiente. E olhando descarte em termos de emissões, de resíduos sólidos, de desperdício. Então, a economia circular é um modelo econômico que se debruça sobre essa ideia de como fazer um novo modelo econômico que não seja de extração, transformação e descarte, mas que aproxime de fato a lógica econômica da lógica do planeta. A gente vive um planeta que é circular, né? E o homem, com a Revolução Industrial e com essa lógica de consumo que a gente criou uma cisão entre a forma como o planeta funciona e a forma como a economia funciona. Então, a economia circular é basicamente a gente reaproximar essa lógica circular da economia para a lógica circular do planeta. E isso acontece sempre com base em três princípios, né? Então, o primeiro princípio é de você eliminar resíduo e poluição. Então, tudo que você faz, produz, fabrica, consome, não gerar resíduo e poluição. Isso como norte político, né? Segundo princípio circular na economia, entre as pessoas, materiais, produtos, sistemas, no seu mais alto valor. Ou seja, você já usou esforço humano, energia do planeta para extrair, para desenhar sem gerar resíduo e poluição, como é que você mantém esses produtos na economia pelo maior tempo possível e pelo mais alto valor possível. E o terceiro princípio, que a gente acaba esquecendo, mas que também é tão importante quanto os outros dois primeiros, é de você produzir regenerando a natureza. Então, ao invés de você produzir degradando, desgastando a natureza, você produz regenerando a natureza e os ecossistemas. Então, esses são os três princípios da economia circular, sempre baseados no que a gente chama de design circular, ou seja, você desenhar, desde o momento que você desenha, elabora, projeta, pensa um produto, um negócio, um sistema econômico, você fazer isso de um jeito circular, né? É, Na área de plástico, especificamente, a gente tem pesquisa que mostra que 80% das decisões sobre resíduos plásticos acontece no momento do desenho dos produtos, das embalagens. Então, a ideia de economia circular é você desenhar, redesenhar tudo que a gente faz mesmo, e é complexo, para que tenha uma lógica circular, né? Baseado nesses três princípios. Onde é que entra o clima nessa história, né? Ontem eu estava numa outra reunião e alguém falou, olha, eu vejo dados mostrando que 4% das emissões vêm dos resíduos, né? E a pessoa incomodada com esse dado. E, de fato, é para se incomodar, porque essa é uma visão não de economia circular, mas uma visão de gestão de resíduos. A gente aqui na Fundação fez um levantamento para tentar entender qual que é o percentual de emissões do planeta que são provenientes da forma como a gente produz as coisas, né? Então a gente descobriu, concluiu, e eu depois vou botar aqui no chat esses documentos, que 45% das emissões do planeta vêm da forma como a gente faz produtos e materiais. Os outros 55% vêm de energia, né? Que é fundamental ter transição energética. Mas se hoje a gente acordar num planeta em que toda a energia que a gente consome é renovável, a gente resolveu um pouco mais da metade das emissões do planeta, ou seja, 55%. Os outros 45% vêm da forma como a gente produz coisas, né? Tanto com o uso da terra quanto em processos industriais. Então, eu acho que nessa tarde e até a Conferência Nacional, a gente pode se debruçar em como políticas públicas podem acelerar e contribuir para que esses 45% sejam resolvidos, sejam pensados, sejam solucionados, né? A gente, no Brasil e no mundo todo, tem uma maturidade já, né? Tem com muita dificuldade, mas tem já um caminho desenhado, apontado, pelo menos, de como fazer uma transição para os 55% das emissões de energia, mas ainda não tem, de fato, caminhos, soluções para solucionar os outros 45%. E aí, olha a importância dessa tarde de hoje, né? Então, quase metade das emissões do planeta estão sendo discutidas nessa conferência livre.
Por isso que eu acho que o momento aqui é tão especial. Então, de novo, obrigado pelo convite. Vou botar aqui no chat as nossas referências, e estou hoje, na tarde de hoje, e até a Conferência Nacional à disposição para a gente ir amadurecendo essa formulação. Obrigada, Pedro. Todas as contribuições são muito ricas, então a gente já viu aqui a questão das mudanças climáticas, passamos aqui por um relato dos catadores, que já é uma população aí que é vulnerabilizada e que vem lutando pelos seus direitos e construindo a história aí com uma frente parlamentar. Vem o Pedro com a Fundação Ellen MacArthur, que é uma referência em economia circular, e eu acho que agora a gente já passa para a Ideia Circular, uma das mentoras também dessa conferência, para falar um pouco mais sobre a economia circular. Carla, você vem com a gente? Estou aqui. Então, tá Obrigada. vendo? Gente, uma alegria estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Tenenbaum, da Ideia Circular. E eu quero primeiro agradecer muito profundamente todas as pessoas e organizações envolvidas para criar essa conferência, que está sendo toda essa construção muito colaborativa, circular. Eu estou na roça, tem um galo que às vezes gosta de participar, vocês vão ouvir ele, estava quietinho, agora que eu comecei a falar, ele resolveu falar também. Mas, enfim, feita a muitas mãos, muitas mentes, muitos corações, né? Então, além, né, de toda a equipe, a Nina acho que já falou de todas essas organizações que entraram com a gente nisso. Também agradecer à própria Nina por ter puxado essa ideia e ter articulado essas parcerias, e a minha xará, a Carla Pereira, por todo esse trabalho da organização, e todo mundo que se ofereceu para facilitar os GTs, que a gente vai ter daqui a pouco. E também, especificamente, o Pedro, que falou antes de mim, por estar aqui com a gente e por todo o trabalho que a Fundação Ellen MacArthur, e eu sei que ele pessoalmente tem feito no governo, né, esse lobby, no melhor sentido da palavra, o lobby pela economia circular, que tem tanto lobby ruim por aí, a gente tem o nosso lobby ótimo, né, que trouxe essas surpresas tão gratas para a gente, que trabalha com isso há tanto tempo, né, de ver, finalmente, esse tema está pautado nas políticas públicas federais e também cada vez mais estaduais e locais. E, enfim, né, acho que o Pedro ia falar, mas com um tempo curtinho, mas a gente está, para quem não sabe, estamos com uma estratégia nacional de economia circular que foi aprovada por decreto no meio desse ano, em junho, e agora está sendo desenvolvida. Tem projeto de uma política nacional de economia circular, que já foi aprovado no Senado, está esperando na Câmara, e tem, né, eu participei um pouco das conversas para essa estratégia, uma mesa de mulheres, que também foi uma coisa muito bacana, que o Ministério da Indústria fez, e também no seminário e no grupo de trabalho de economia circular que o Conselhão organizou, que eu tive com o Pedro. Então, aí entender que esse tema está nas políticas públicas de vários ministérios. Olha ele aí, ele compete comigo, é só começar a falar que ele começa também. Enfim, mas eu acho que isso é maravilhoso, assim, a gente também teve no G20 esse ano, o G20, a Lé e eu fomos consultoras com o PNUMA, foi uma honra trabalhar com o Ministério do Meio Ambiente também, no eixo de resíduos e economia circular, mas perceber também que há essa conversa ainda, e a conversa ambiental como um todo está muito compartimentalizada, né? Assim, a gente tem essas caixinhas e esse entendimento do que é economia circular, o que é, mesmo no Ministério do MDIC, né, da indústria, você tem a coordenação de economia circular e bioeconomia, de economia verde, de economia, né, não sei qual, e tem esse entendimento que a gente vai vendo que essa parte do design fica para ser pensada na indústria, mas quando o Ministério do Meio Ambiente fala de economia circular, cai mais na área de resíduos, que é uma atribuição histórica. Aí você vai ver também, tem várias COPs para discutir biodiversidade, desertificação, mudança climática, o acordo dos plásticos. Então, você tem um monte de coisa de gavetas que é importante para a gente poder olhar cada um desses assuntos, mas que não fazem essa conexão, né? E a gente que é bitolado em economia circular entende que a circularidade é um olhar muito abrangente que inclui tudo isso, né? Eu vou até falar que essa divisão que eu sei do relatório dos 45% e dos 55%, mas, né, no olhar que a gente segue, que é do berço ao berço, Pedro, eles incluem a energia também nessa lógica circular, então aí 100% das emissões tem a ver com circularidade, né? Então, eu acho que essa conferência era também para trazer esse olhar mais amplo da economia circular, que o Pedro bem falou, que é muito além dos resíduos e até só da indústria, que também tem a ver com o uso do solo, com a agricultura, que é a maior parte das emissões brasileiras.
mas também ter esse foco, né, de economia circular e clima e economia circular, e entender a circularidade como uma chave também para entender a própria crise climática, né, porque essa intenção, sair desse olhar, ter esse olhar cíclico, né, sair dessa lógica de exploração, desperdício linear, para essa intenção de não só preservar, mas também regenerar os ciclos naturais, inclui o ciclo do carbono, né? E lembrando que essa lógica linear também de tirar carbono do solo, né, onde ele estava ali se acumulando por milhões de anos na forma de petróleo, de carvão, e jogar na atmosfera é o que desregula esse ciclo do carbono e causa emergência climática, né? Então, é uma extração também linear de um material muito precioso, que é usado como se ele não fosse acabar, que é finito e que está causando esse desequilíbrio, esse acúmulo de gases de efeito estufa. Então, a circularidade está na raiz, né? Está ligada a essa questão do ciclo de carbono. Só para mostrar esse grafiquinho, que é um gráfico, essa é a nossa versão, é um gráfico que a Fundação Ellen MacArthur criou, em parceria com os fundadores do Cradle to Cradle, a partir dessa ideia do ciclo biológico e o ciclo técnico. Então, deixa eu tentar colocar como apresentação, que acho que fica melhor, né? Então, com essa ideia de que a economia circular não é só resíduo, não é só reciclagem, para quem está vendo, a reciclagem está aqui no último ciclo do azul, mas também fala do ciclo biológico, também fala de como a gente vai trabalhar com esses ciclos que já existem, que a gente está desregulando, né? E pensando no Brasil, que tem toda a questão das emissões pelo uso do solo, pelo desmatamento, pela agricultura, pela pecuária, então ele é muito importante. E aqui, ó, quem queria saber os princípios da Fundação Ellen MacArthur, né, de economia circular, são eliminar resíduos e poluição, circular produtos e materiais no seu valor mais alto e regenerar a natureza. E aí só eu gosto de também trazer, que é o que eu comentei antes, o spoiler, é que os princípios C2C, do berço ao berço, que a gente trabalha, a gente se inspira, que são uma das bases teóricas da economia circular, falam também em 3 princípios, que são os resíduos como nutrientes, usar energia limpa e renovável, então trabalhar essa entrada ilimitada, solar e de outras fontes, em vez dos recursos finitos, e celebrar a diversidade. Então, essa brincadeira que eu faço, né, que tem essa energia limpa e renovável, e no desenho do ciclo técnico biológico a gente representa isso pelo solzinho, dizendo que inclui esses 2 ciclos, inclui também a fonte de energia. Então, se você pensar que são 45% ligados a como a gente produz os nossos, né, produtos industriais e os nossos alimentos, e 55% das fontes de energia, então a gente tem aí uma resposta para 100% das emissões por esse olhar da circularidade. E aí a gente tem aqui os 5 eixos, e eu vou fazer, antes da gente ir para as salas, que eu acho que já está na hora, uma pincelada do que eu acho que trazer não é exaustivo, acho que a gente vai falar muito mais também na sala sobre isso, explorar isso junto, mas como em cada um desses eixos esse olhar circular pode contribuir. Então, na parte de mitigação, pensar que essa transição para fontes de energias renováveis, usando essa entrada limitada, saindo dessa premissa linear das fontes fósseis. Na indústria, que o Pedro falou muito bem, essa transição para os modelos circulares, que preserva o valor dos produtos e reduz a demanda pelos materiais virgens e também as emissões que têm a ver com a extração desses materiais da fabricação dos produtos. Na agricultura e pecuária, né, com a transição para práticas regenerativas que sequestram carbono, que restauram os ciclos de nutrientes e a saúde do solo. E na circularidade dos resíduos, que não é separada desses outros 2, mas também pensando não só nos resíduos recicláveis, né, que vão reduzir essas emissões de extração e produção, mas também dos orgânicos, que reduzem as emissões de metano, que são uma boa parte desses 4% que os resíduos contribuem. E na parte de adaptação, no eixo de adaptação, pensar que muitas dessas práticas circulares que ajudam na mitigação também constroem resiliência e capacidade de adaptação, né? Então, manter os produtos e materiais em uso ajuda a ter uma atividade econômica, uma prosperidade econômica que não depende de materiais virgens que são, além de emitirem mais, são mais vulneráveis também aos riscos climáticos, né? E a circularidade na agricultura vai ajudar a regenerar essa saúde do solo e também aumentar a capacidade do solo de absorver e reter a água, e assim de resistir às chuvas intensas e às secas. Pensar, claro, essa transição para as fontes renováveis e distribuídas de energia também aumenta a segurança energética das cidades e das comunidades. E ter também, que eu acho que esse é um desafio, um olhar circular para essa construção de novas estruturas e estratégias de adaptação, para as estratégias de adaptação não serem piores para a mitigação e também trazer esse olhar, trazer esse critério também.
E aí, pensando em justiça climática, eu acho que é muito, como a Simone falou, como a Renata também falou, e que bom que a gente está falando, é colocar essas populações mais vulneráveis no centro do discurso climático, porque elas são as mais afetadas pelos eventos extremos e as que menos contribuíram para que isso tudo acontecesse. E eu acho que no Brasil, quando a gente fala em populações mais vulneráveis, a grande maioria são descendentes de povos indígenas e africanos, que, por natureza, trazem modos de vida mais circulares, né, se entendendo como parte da natureza, e que são modos que precisam ser respeitados, valorizados, tem que ser uma inspiração para a gente. Né? E da mesma forma com as catadoras, né? Que a Simone disse que também são mulheres ainda, que, enfim, também tem essa jornada tripla aí, 7 por 0, né? Quando acaba o trabalho num lugar, começa em outro. Mas e aí tem essa ideia que eu queria trazer, só que tem uma proposta brasileira, da presidência brasileira do G20, que é de uma economia circular inclusiva, e que está para ser publicada, eu espero que, parece que vai ser ainda esse ano, mas assim que for a gente avisa também, mas que traz essa ideia de compartilhar o protagonismo e também os benefícios da circularidade de uma forma mais justa, né? Entender circularidade para quem, eu acho que é uma coisa muito importante da gente discutir no Brasil, que foi inovadora de trazer para a discussão do G20, e pensar em circular não só materiais, mas também os recursos financeiros, as oportunidades e o acesso aos direitos, como moradia segura, transporte, informação e etc. E aí, quando a gente fala da transformação ecológica, essa ideia que o Pedro falou, não é resíduo, não é indústria, é um novo modelo econômico, né? Então, a economia circular traz essa possibilidade de construir uma outra forma de estruturar nossa sociedade, nossas economias, nossa vida individual e coletiva. E eu acho que ela é uma chave para essa transformação ecológica, por trazer esse olhar cíclico, né, de não só preservar, mas também regenerar os ciclos e sair dessa lógica de menos mal, de fazer menos mal, né, que é das estratégias convencionais de sustentabilidade, que vão só reduzir, né? E mesmo na lógica de emissão, às vezes a gente já tem isso, eu vou emitir um pouquinho menos e não é disso que a gente está falando, porque a gente precisa de muito mais. E eu acho que falar em circularidade é mais intuitivo e mais poderoso do que a ideia de descarbonização só, como transformação ecológica, né? Porque fora que é um pouco difícil de entender descarbonização, a gente sabe que é fazer fazer processos emitindo menos, mas o carbono está aí, né? Ele está no nosso corpo, na nossa comida. A gente precisa de carbono, o que a gente precisa é menos carbono na atmosfera e mais carbono e trazer ele de volta para cá. Né? E eu acho que a circularidade traz justamente essa lente bem abrangente, bem intuitiva. E também trazer esse olhar, que eu acho que é muito transformador, de saber onde a gente quer chegar. Né? Tem uma fala que a gente gosta do Michael Braungart, que ele fala, bom, não adianta você entrar num táxi e falar, eu não quero ir para o aeroporto. Né? O cara não vai saber para onde te levar, você pode acabar em qualquer lugar. Então, essa ideia de que a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Né? Tem essa outra fala do Fred Pollock, que uma sociedade que perde a visão positiva de futuro, ela perde a capacidade de lidar com os problemas do presente. E a gente tem esse problema enorme, e eu acho que a economia circular contribui justamente para ajudar a gente a imaginar e desenhar o que a gente quer como economia, né? Não só o que a gente não quer, e trazer essa visão positiva e propositiva, como essa conferência também, de trazer propostas, de construir junto uma visão de onde a gente quer chegar. E, por fim, para falar em governança e educação, né, eu acho que justamente como a gente organiza e comunica tudo isso, né? Se é uma ideia de que você não faz economia circular sozinho e também ninguém enfrenta a emergência climática sozinho, né? A gente precisa de todos e de todas. Então, qual que é o papel de cada uma, né? Cada uma das pessoas, organizações, empresas, governos, escolas, e como a gente cria uma governança para tudo isso, e também como formar pessoas com essas novas habilidades e novos conceitos, né? E como ensinar e treinar os governos locais na criação tanto de políticas circulares, mas também na prevenção e na resposta efetiva a esses eventos extremos que vão ser cada vez mais frequentes e já são. Né? Então, eu acho que era isso que eu queria compartilhar desses eixos. Eu acho que a gente já está um pouquinho em cima para ir para a sala, vamos ficar com a segunda sessão um pouco mais curta. E agradecer de novo todo mundo. Passo a palavra para minha xará, Carla, para contar como vai ser essa próxima etapa. Vamos lá. Oi, Banda Mel. Eu sou Carla Pereira, sou da Rede Nós, da Bahia. Tenho cabelos cacheados, sou branca, óculos escuros, estou na frente de uma janela e uma parede de garrafas. Eu vou fazer um breve apanhado do que vai acontecer de agora em diante. Como Carla colocou, a gente tá com o tempo bem apertado, a gente quis priorizar as falas, mas a gente também sabe que a gente precisa conseguir num tempo confortável
trabalhar tudo que a gente deseja. Então, eu vou tentar explicar brevemente tudo que vai acontecer. Hoje, que é dia 11 de dezembro, a gente vai trabalhar exclusivamente aqui no Zoom. Então, nessa tarde, o que a gente vai fazer é dinâmicas a partir dos eixos temáticos que vocês escolheram. Então, primeiro vocês vão escolher um eixo temático para estar, e lá a gente vai ter especialistas falando do tema na perspectiva da economia circular, que é o que a gente está trazendo na conferência, e os grupos, as pessoas participantes vão discutir para criar propostas em cima disso. Passa, por favor. Aí a gente vai sair da plenária para um dos 5 eixos, a gente vai escolher. Pode passar, Marina. E esses são os 5 eixos, seus facilitadores e relatoras, tá? Eu vou passar só para a gente ganhar tempo, porque lá em cada eixo vocês vão poder conhecer quem são essas pessoas. Então, são pessoas de todas as organizações que estão em parceria gerindo esse evento, tá? Pode passar. E na segunda parte, o que a gente vai fazer? A gente vai poder trocar de eixo para também contribuir com outros eixos. Então, nos 2 momentos, dentro das oficinas, a gente vai discutir e melhorar propostas que já foram escritas ou que estão sendo construídas no momento. Aí eu vou abrir daqui a pouco uma página para mostrar para vocês como a gente faz isso. Pode passar, Marina? Amanhã, que é dia 12 de dezembro, a gente, enquanto organização, vai preparar um momento para a gente discutir nos dias seguintes. Então, amanhã, ou na verdade hoje, vocês já vão poder se colocar nos grupos que a gente criou dentro lá da comunidade do WhatsApp por estado, e as pessoas que são de algum estado que não tem um grupo específico vão poder participar de grupos por região, tá? Aqui a gente tem a lista. E passa, por favor, Marina. E a partir do dia 13 até o dia 18, que é de sexta-feira a domingo, é quando a gente vai discutir nos grupos as propostas que foram aprovadas aqui hoje, elas vão ser melhoradas e vão ser trabalhadas para que elas fiquem com a cara do nosso estado. E aí, a partir do dia 13, a gente vai poder votar em até 2 propostas, que são as propostas que mais nos representam. E dentro dos estados, a gente também vai poder eleger um representante para levar a nossa cara, a nossa voz para a Conferência Nacional. E essa pessoa, obviamente, vai ser uma pessoa que interagiu, que contribuiu para as discussões dentro do grupo. Então, a partir de agora, vocês já estão convidados a se colocar dentro dos grupos para que a gente possa já agitar as nossas candidaturas e construir propostas bem bacanas, tá? Passa, por favor. Então, agora é o momento da gente entrar nas salas e antes disso eu vou compartilhar com vocês. Obrigada, Marina. Eu vou compartilhar com vocês onde a gente vai construir as nossas propostas. Enquanto a Carlinha compartilha, eu estou vendo aqui no chat que algumas pessoas estão falando assim, o estado de Goiás ou Distrito Federal não foi contemplado. É o seguinte, as conferências, para elas terem livres, para elas terem validade na votação de proposta e eleição de delegados, elas precisam de ter 25 participantes. Então, quando não tem o Estado, é porque o Estado não apresentou um número de inscrição suficiente, e aí o que a gente fez? A gente criou um grupo por região do Brasil, porque aí a gente agrupa vários estados e consegue validar mais propostas a partir desse grupo que vai ter 25 pessoas. Ok? É uma pergunta aqui do Fernando. Obrigada por perguntar, e o pessoal do Espírito Santo também. E, Nina, eu acho que o Aproveitem para tirar as dúvidas no Pernambuco também chat, tá? fechou o quórum, viu? Pernambuco, acho que a gente pode criar um grupo. Massa. Então, essa é a planilha onde a gente vai trabalhar as propostas. A gente já tinha aberto a possibilidade para algumas pessoas mandarem suas propostas antes. Então, aqui a gente tem 2 propostas que foram enviadas antes. Quando a gente entrar nas salas, a gente vai ter uma fala inicial explicando a dinâmica novamente para quem chegou agora e também dando um apanhado teórico sobre a temática do eixo.
e depois a gente vai vir para as propostas, para ver se as que já estão escritas nos contemplam, ou se a gente deseja escrever outras. Então, vocês estão vendo essa caixinha azul? Esse vai ser o lugar onde a gente vai fazer a redação das nossas propostas. Se alguém já estiver usando o número 3, a gente pode passar para o número 4 e assim por diante. Não tem um limite de propostas. O que a gente pede é que, depois que a gente analisar as propostas, a gente possa verificar se não há uma proposta muito parecida ou se a gente não consegue trabalhar a proposta original. Se, por exemplo, eu tiver uma ideia em cima da proposta original, eu posso usar a caixinha da direita. E aí eu trabalho aqui em cima. Se eu estou vendo que algum colega já está fazendo isso, eu vou para a proposta original. E depois, se tiver uma duplicidade, a gente verifica e constrói uma proposta só. Na segunda rodada, a gente já parte para cá. A gente vai ver quais foram as propostas que passaram, com ou sem revisão. A gente pode fazer uma segunda revisão, porque vamos ter novas pessoas no eixo. E no final, a gente vai ter uma lista de propostas nessa coluna aqui, que vai ser apresentada para a plenária final. Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo bem? É, Vou eu compartilhar só falar no uma coisa, chat. Carlinha, Diga, só. Carla. E assim, para quem tem dificuldade de entrar no Google Sheets, de usar por ali ou tá pelo celular, duas opções. Você pode fazer pelo chat e a gente vai ter relatores, além dos facilitadores, a gente tem relatores que podem copiar no chat e colocar lá para vocês. E, por exemplo, no caso da Márcia, que está no Piauí, né, acho que são 10 meninas ou mais da cooperativa participando no mesmo celular. Aí não vai dar nem para colocar pelo chat, mas vocês abram, tomem a palavra e falem as suas propostas faladas. Então, não é só quem pode entrar, não é só pelo Google Sheet. Se vocês acharem melhor, podem colocar os comentários e as propostas no chat, ou depois abrir e falar para alguém registrar para vocês. Tá bom? Bem lembrado, Carla. E aí, a gente vai compartilhar a lista de chamada dentro dos eixos, porque fica mais rápido para a gente trabalhar. E eu acho que a gente já pode ir para as salas. O que é que vocês acham? Posso só fazer uma resposta que tem um monte de gente no chat pedindo o link do grupo por estado? A gente vai mandar por e-mail. Todo mundo fique atento aos e-mails. Acho que o Lucas até já colocou o link da comunidade do WhatsApp, onde vão estar todos esses grupos. Então, você entrou na comunidade, você vai conseguir ver o grupo do seu estado e entrar. Mas não se aflijam, porque eu falei Google Chat, não é Google Chat, gente. Eu quis dizer o chat do Zoom mesmo, tá? Alguém perguntou. Então, não se aflijam, todo mundo que está inscrito colocou o e-mail, então a gente vai mandar por e-mail nos próximos dias para todo mundo que não entrou entrar, e o link, às vezes, por estado também, para facilitar, tá bom? Lucas agora vai criar as salas e a gente vai conseguir escolher qual eixo a gente quer participar primeiro. E depois dos 40 minutos, a gente volta para a sala grande. E quem quiser volta para o mesmo eixo, pode ir para um outro eixo. Tá bom?